3. Um balão flexível contém um gás que se comporta idealmente na situação acima. O volume ocupado pelo gás é de 35 metros cúbicos a 25 graus Celsius e 1 atm. Considere o aquecimento do balão como expansão do volume para 50 metros cúbicos, de tal forma que a pressão permaneceu constante. Nessa situação final, a temperatura do balão em Kelvin, olha que interessante, a banca é muito boazinha, né? Aqui, ó, graus Celsius e Kelvin, são unidades de temperatura diferentes. Tudo bem, vamos lá. Nós temos uma situação inicial e uma situação final. Nós temos um volume inicial, que a gente chama de V0, porque o zero é o ponto inicial, tá? 35 metros cúbicos. A temperatura inicial, T0, 25 graus Celsius. 1 atm é a pressão inicial, tá? Pressão inicial de 1 atm. Depois ele passa por um processo e considera o aquecimento do balão com expansão do volume para... Depois do processo, o volume vai para 50 metros cúbicos, de tal forma que a pressão permaneceu constante. Então, a pressão no final ela é constante, ou seja, não se muda, é 1 atm. Tá? Era 1 atm no início, ficou constante, então 1 atm no final do processo. E o que ele quer saber, né? Nessa situação final, a temperatura em Kelvin, a temperatura. Qual é o valor da temperatura, sendo que ele quer em Kelvin? Repara que a unidade não é a mesma, tá? Então, esse aqui é um processo de transformação dos gases, onde nós usamos a fórmula Povotó igual a PVT. Na verdade, é P0, V0, T0, né? São as condições iniciais do gás. Mas esse nomezinho fica bonito, Povotó PVT, fica um nomezinho fácil de decorar, a gente fala assim. Como a pressão é constante, falamos que esse aqui tem um nome, tem um termo específico para isso, que é uma transformação isobárica. Tá? É bom você saber os nomes, porque ele poderia ter simplesmente falado que é uma transformação isobárica. É bom conhecer todos os nomes. E essa explicação disso está lá tudo no meu curso para você assistir a aula. De novo, se você não estiver entendendo aqui, estiver com dificuldade, não se preocupe. É só ir lá no curso e você assistir às aulas. Mas vamos lá, isobárica significa que a pressão é constante. Então, nessa equação aqui, na fórmula, a pressão, esse número daqui, é o mesmo número daqui. Então, a fórmula fica simplificada para Votó igual a VT. Mas se a gente tivesse colocado os números, também daria a mesma coisa. Mas vamos lá. Volume inicial, 35. Sobre a temperatura inicial. Opa, se a pergunta foi em Kelvin, eu não posso começar a calcular com a temperatura em graus Celsius. E ele dá a seguinte informação. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, antes de colocarmos o valor da temperatura, nós temos que fazer a conversão. A temperatura inicial de 25 graus Celsius tem que ser convertida para uma temperatura de Kelvin, cuja fórmula é Celsius mais 273, ou seja, a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 25 mais 273. Isso aqui vai dar 298 Kelvin. É a nossa temperatura inicial. Então, aqui, ó, 298. É igual, qual é o volume final? Ele expandiu para 50. Substituímos aqui. E a temperatura é que nós vamos saber. Prontinho, agora é só resolver a equação matemática. Esse número aqui
é múltiplo de 5 e esse também, então podemos simplificar por 5. 35 por 5 vai dar 7, 50 por 5 vai dar 10. Muito bem, então 7 sobre 298 é igual a 10 sobre 7. Fazendo o produto de meios e extremos, continuando, 7t é igual a 2.980. Então, t é igual a 2.980 divididos por 7. Então, a temperatura final vai ser um valor do tipo arredondado, tá? 425,71, que corresponde, ou em Kelvin, que corresponde ao valor 425,7. Aqui houve um critério de arredondamento, né, maior. A resposta é a letra D, ok? Próximo vídeo, próxima questão.